Cuidado com o oxigênio. Oxigênio mata. Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e é isso mesmo que você acabou de ver na tela. Sim, oxigênio mata pacientes. Sim, o Ivo enlouqueceu. Não, eu não enlouqueci. Eu vou te mostrar por A mais B o porquê que o oxigênio na terapia, porquê que o oxigênio está matando vários pacientes. Então, se você quiser entender o porquê que o oxigênio está matando e sendo deletério para o nosso organismo, não esquece de clicar no botão de gostei e assistir esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Então, galerinha, eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Agora de um tema que muitas pessoas acreditam que o oxigênio é super benéfico para o organismo, porque o ar tem oxigênio, obviamente 21% de oxigênio, e as pessoas precisam respirar. Então aquelas pessoas que chegam em um centro de emergência, chegam lá com um AVC, com um TCE, chegam infartando, a primeira conduta, antes de mais nada, é aplicar o oxigênio no paciente. E ok tomar essa conduta, só que muitos profissionais acabam exagerando na concentração de oxigênio. É claro que oxigênio nas concentrações ideais não mata ninguém. E você deve estar pensando, tá aí, mas o que mata é uma concentração de oxigênio abaixo, não é isso? Não. O que mata é uma concentração elevada de oxigênio. O Ivo enlouqueceu de novo. Não, pessoal, o Ivo não enlouqueceu e é isso que eu quero abordar com você neste vídeo. Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo e eu estou trazendo aqui evidências científicas. Não é achismo, não é o que o Ivo acha, é artigo científico. E não tem, antes que me pergunte, alguma resolução do Corém, do COFEM. Não tem resolução, tá certo? É artigo, é estudo. Tá certo? O que é que esse estudo fez? Ele analisou mais ou menos 320 pessoas e avaliou a mortalidade destes pacientes. Sabe o que é que ele encontrou? Ele encontrou que aqueles pacientes graves, intubados, que receberam uma alta concentração de oxigênio, e a partir de agora, sempre quando eu falar hiperóxia, significa que é uma alta concentração de oxigênio. E sempre quando eu falar hipóxia, é uma concentração de oxigênio abaixo do normal. E quando eu falar normóxia, é uma concentração de oxigênio adequado. Continuando, ele pegou esse grupo de pacientes e ele percebeu que aqueles pacientes que receberam uma maior concentração de oxigênio, eles tiveram uma mortalidade superior aos pacientes normóxios e superior até aos pacientes com hipóxia. O que conclui que nesse estudo a hiperóxia matou mais do que a hipóxia. É muito mais deletério para o organismo dar mais oxigênio do que dar menos oxigênio. A taxa de mortalidade com os pacientes de hiperóxia foram de 29,7%, os pacientes com normóxia foi de 19% e de hipóxia de 13,2%. Então observa que os pacientes que tiveram essa hiperóxia morreram mais. E claro que nós estamos falando aqui de pacientes graves, na grande maioria deles pacientes intubados. Mas é claro que isso vale para pacientes que porventura não estejam intubados, como por exemplo AVC, infarto agudo do miocárdio, TCE, traumatismo crânioencefálico. Essas são condições bastante comuns que vez ou outra, que quase todos os dias, aparecem nas portas das emergências. E essas condições a gente não pode ofertar um excesso de oxigênio. E talvez você até se pergunte, mas Ivo, o porquê que não posso? Qual o problema do oxigênio? O problema é o seguinte, a hiperóxia ela atua como dose de dependência, ou seja, quanto mais tempo o paciente receber uma alta concentração de oxigênio, pior vai ser para ele. E como é que ele atua? Quanto mais oxigênio tiver disponível sendo ofertado para você, aumenta a liberação de radicais livres. E os radicais livres no seu organismo são deletérios. Além disso, olha só que interessante, a hiperóxia causa uma vasoconstrição, o que diminui a quantidade de sangue que chega no cérebro, no pulmão
e no coração. É por este motivo que pacientes infartados, que estão ali infartando na realidade, a gente não vai aplicar o oxigênio para todos eles, apenas se a saturação estiver menor do que 92. E se nós estivermos diante de pacientes com DPOC, esses pacientes com DPOC a gente consegue ali ter uma saturação de oxigênio basal de 88 até 90%. Isso significa que, a depender do seu paciente, ele vai estar saturando 88 sem nenhum sinal de desconforto respiratório e está tudo bem. Isso é o certo. A gente não vai ofertar oxigênio para todo mundo, para todos os casos. Não, a gente precisa ponderar. Oxigênio não pode ser dado para todo mundo de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, a gente precisa colocar a dose certa. Ivo, e como é que eu vou saber? Vamos lá, muito simples. Vamos supor que um paciente está com a máscara não reinalante a 15 litros por minuto e está saturando 97, você pode ir reduzindo a fração expiratória de oxigênio. Vai lá, bota lá para 8 litros por minuto. Continua saturando bem, 96, 97, vai reduzindo gradativamente. Você não precisa necessariamente de uma gasometria arterial para avaliar a PO2, apenas com uma saturação de oxigênio, sem nenhum problema. Se o paciente estiver entubado, você ajusta lá no ventilador mecânico, lógico que no começo começa com 100%, mas depois você vai reduzindo aquela FiO2, a fração expiratória de oxigênio, para 90%, 85%, 70% e vai vendo se a saturação do paciente está indo bem. E vai vendo também se ele não está apresentando sinais de desconforto respiratório, sinais de hipoxemia, porque caso ele apresente, aí tudo bem, você precisa aumentar um pouquinho. Então percebeu que o oxigênio é como se fosse um medicamento que você vai usar e vai ver a resposta que o paciente vai apresentar para você. Está saturando bem? Opa, reduz o oxigênio. Piorou a saturação? Aumenta o oxigênio. E assim a gente vai, sempre evitando o excesso de oxigênio. Na realidade, a gente evita o excesso de oxigênio e também as baixas concentrações de oxigênio. Vamos manter ali uma faixa ideal de oferta de oxigênio para o meu paciente. Nem oxigênio de mais, nem oxigênio de menos. E é claro que, se você quiser ter acesso a esse material, o link está na descrição desse vídeo. Sim, basta olhar aqui na descrição desse vídeo e vai estar lá o link para você ler o artigo na íntegra. Ivo, o artigo está em inglês? Está, mas você consegue traduzir através do seu navegador pelo computador, tá certo? E aí, o que é que você achou? Você sabia que o oxigênio poderia matar o seu paciente? E lembrando que esse oxigênio que o paciente vai receber, ele vai receber de um período duradouro, ou seja, o paciente passa 72 horas, um dia, 2 dias, 3 dias recebendo uma alta dose de oxigênio. Aí, essas altas doses de oxigênio acabam tendo efeitos deletérios ao organismo, aumentando assim a taxa de mortalidade. Eu vou até colocar na tela nesse momento aí, você vai observar que a curva de cima foram os pacientes normóxio, ou seja, com concentração adequada de oxigênio, e abaixo, na linha azul claro, são pacientes com hiperóxia. Você percebe que a porcentagem, a sobrevida desses pacientes ao longo do dia foram diminuindo, certo? E aí, você gostou desse vídeo? Aprendeu algo novo? Você sabia que o oxigênio era tão ruim assim? Como tudo na vida, né? Nem tudo excesso é bom, nem tudo em falta também é bom. Tudo ali é uma questão de equilíbrio. Só tem uma coisa que quanto mais, melhor. Sabe o que é? O like que você vai dar no meu vídeo. Então vamos lá, quanto mais like esse vídeo tiver, melhor vai ser, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo bom e acaba compartilhando e indicando esse material para mais profissionais, para que mais pessoas saibam conduzir e saibam manejar a oxigenoterapia, certo? Clicou no botão de gostei? Agora vamos fazer o seguinte, vamos maratonar, vai lá, clica aí, separei essa playlist aí de oxigenoterapia e essa aula aí, vai lá, clica aqui, vamos maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Eu vou saindo e você vai clicar, vai? Valeu!